Vamos lá, João 19:32 diz assim a palavra de Deus. Olha que forte. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus. E depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança, e no mesmo instante saiu sangue e água. Meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento o Senhor possa abrir o nosso coração e o nosso entendimento, para que nós possamos entender a importância de tudo isso que aconteceu naquela cruz do Calvário, Pai. Em nome de Jesus, não permita nada nem ninguém tirar a nossa atenção. Espírito Santo, trabalha no nosso coração, Senhor, e que nós possamos ser renovados, revigorados pela presença do Senhor através dessa palavra. Visita agora cada um desses irmãos que aqui estão, e aqueles que não entraram ainda, constrange o coração dessa pessoa, move situação, para que eles possam entrar nessa live e acompanhar aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, preste bem atenção no que eu quero falar com você aqui. Eu quero começar dizendo para você que a celebração da Páscoa, ela traz uma observação histórica e ao mesmo tempo não só histórica, mas também profética. Profética por quê? Vou te explicar. De quando Deus ele libertou o povo hebreu da escravidão do Egito, isso aqui tem algo profético. Quando o faraó, por exemplo, por ser duro de coração, por ser um homem de coração duro, ele não permitiu que o povo fosse liberado, sabe? Para ir adorar a Deus, segundo a ordem que Deus havia dado, através da vida de Moisés, o seu servo. Deus, ele dá uma ordem para Moisés, para que ele fosse orientar o povo hebreu, para que eles matassem então um cordeiro por família. Preste bem atenção, o próprio Deus deu essa ordem. Moisés, oriente o meu povo para que cada família mate um cordeiro. Diga assim comigo onde você estiver, mas precisa falar mesmo, fala com a sua boca, voz audível assim, ó. Diga assim comigo, um cordeiro e não um coelho. Repete isso, um cordeiro e não um coelho. Meu Deus. Deixa eu só puxar os comentários aqui, por favor, para atualizar. Então veja bem, Moisés foi ordenado por Deus para que ele orientasse aquele povo, para que eles matassem então um cordeiro. E se a família fosse pequena, essa família deveria se unir com outra família pequena também. E essas duas famílias juntas deveriam comer a carne do cordeiro assada e banhada em ervas amargas. E o sangue desse cordeiro, segundo a ordem de Deus, seria passado nos umbrais da porta. Hoje você vai entender o que é a Páscoa, na verdade. Tem nada a ver com chocolate, preste atenção. E o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas da casa das pessoas. Por quê? Porque à meia-noite, exatamente à meia-noite, o anjo da morte, enviado por Deus, o anjo da morte iria passar e haveria uma mortandade geral em todo o Egito. E o filho primogênito de cada família morreria e ponto final. Essa é a ordem de Deus. Mas a casa que tivesse a marca nos umbrais da porta, a marca do sangue do cordeiro, esta casa estaria protegida. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Eu estou falando para você dar um glória a Deus, porque eu já quero declarar que a sua casa é coberta, protegida, blindada pelo sangue do cordeiro, meu irmão. E mal nenhum, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque o sangue do cordeiro está sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Oh, aleluia! E se você não sabe, redobre a tua atenção aqui. É daí que vem então a palavra Páscoa. Sabe o que significa a palavra Páscoa? A palavra Páscoa não tem nada a ver com chocolate ou coelho. A palavra Páscoa significa passar além da marca, ou saltar a marca. Isso é o significado de Páscoa. Então iria passar o anjo da morte, e a casa que tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, Páscoa.
o anjo da morte, Páscoa, o anjo da morte saltaria a marca do sangue do cordeiro e não tocaria naquela casa. Oh, aleluia, meu Deus do céu. E aquele ato então de matar o cordeiro e passar o sangue nas portas já prefigurava aqui, redobra atenção, ó, pega isso aqui. Aquela marca já prefigurava aqui o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que seria enviado por nós, para morrer no nosso lugar, para derramar o sangue dele, olha só, por nós e nos salvar, e nos proteger também do destruidor, da morte eterna. Agora preste atenção nisso aqui, aproximadamente 4.000 anos, vou repetir, 4.000 anos depois, Jesus Cristo, isso aconteceu na época que o povo estava na escravidão do Egito, 4.000 anos se passaram. Eu estou falando que essa marca do sangue do cordeiro tipificava já a pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que devia vir ao mundo. Então veja bem, 4.000 anos se passaram. Jesus Cristo agora vai até o Rio Jordão e ele cruza o caminho, ele cruza na frente de João Batista. E naquele momento João Batista ele recebe uma revelação divina. Ele olha para Jesus e quando ele vê Jesus Cristo, meu Deus, ele tem uma revelação do céu e ele não se contém, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, meu Deus, que tira o pecado do mundo. Ele olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu já posso sentir a presença desse Cordeiro aqui, eu estou sentindo a presença de Deus, meu irmão. E João então ele reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus, que seria o que? Sacrificado para que a nossa vida fosse salva, meu Deus do céu. E é por isso então que a Páscoa fala da morte e da ressurreição de Jesus. Preste atenção no que Deus quer falar com você aqui, ó. Por isso que na Páscoa conta-se a história da crucificação de Jesus. É por isso que você vê na Páscoa passar os filmes como passaram hoje à tarde, como vai passar no domingo, da crucificação e da ressurreição de Jesus. É por isso que nós podemos afirmar que a cruz do Calvário é o ponto central e o mais importante da vida e do ministério todo de Jesus. Ó, só para você ter ideia da importância da cruz do Calvário, escuta o que eu vou te falar, que é muito forte isso aqui. Eu tenho certeza do que eu estou te falando. Todos os milagres que Jesus realizou no seu ministério terreno, enquanto ele esteve aqui, desde a água que ele transformou em vinho, e desde os mortos que ele ressuscitou, se não fosse a cruz do Calvário, tudo isso teria sido simplesmente esquecido no tempo. Ninguém jamais estaria comentando até hoje sobre os milagres que Jesus fez. A razão e o motivo que nós falamos até hoje e cremos nesses milagres é a cruz do Calvário. É porque ele morreu na cruz que credibilizou até hoje todos os milagres que ele realizou. Sabe, irmãos, a cruz é a razão que nós cremos que Jesus não é morto, ele é vivo. A cruz é a razão principal que nós cremos que Jesus não é morto. Ele não é morto e canonizado também, né? Ele é vivo e ele é santo. O que é canonizado, pastor Danilo? Canonizado se refere a alguém que já morreu e foi reconhecido como santo. Porém, essa pessoa que morreu, esse ser humano que morreu e foi reconhecido como santo, que nós conhecemos, a Santa Mulher de Deus, claro, devemos amar e respeitar. Maria, ela tem o mérito dela, ela foi escolhida por Deus. Paulo, João, Antônio, todos os santos que você pensa. Canonizado significa uma pessoa, um ser humano que já morreu e foi reconhecido como santo. Porém, essa pessoa, apesar de ser reconhecido como santo, é morto, já não vive mais e não pode fazer nada. É isso mesmo que você ouviu. Nada. Essa pessoa que foi canonizada, reconhecida como santo, ela era um ser humano, ela está morta, ele está morto e não pode realizar absolutamente nada. Essa é a razão pela qual Jesus Cristo não é apenas então venerado como os santos que já morreram Jesus Cristo, ele não é venerado. Os santos foram pessoas como nós. Pense nisso. Eles não podem fazer absolutamente nada por você, mesmo porque
eles estão mortos, aguardando aquele grande dia da volta de Jesus. Isso é o que a Bíblia diz. Eles são como eu e você, eles morreram em Cristo. E naquele grande dia, quando a trombeta tocar, aí sim, eles vão ressuscitar e se encontrar com o Senhor nos ares. Eles vão primeiro, e depois que eles ressuscitarem com o corpo glorificado, se encontrar com o Senhor nos ares, nós que estivermos vivos, depois deles, em Cristo, firme na rocha, aí então seremos arrebatados e nos encontraremos no ar, nos ares, nas nuvens, com eles, e subiremos juntamente com eles e com o Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Por esse motivo eu digo para você essa noite que Jesus, ele não é venerado como os santos são, ele é adorado. Oh, aleluia! Eu vou repetir, Jesus não é venerado, ele é adorado. Porque diferente dele, Jesus não está morto, ele está vivo e ele sim pode realizar milagres. Ele sim venceu a morte, ele sim ressuscitou ao terceiro dia, ele sim, a Bíblia diz que ele sim subiu aos céus. Essas pessoas não estão no céu, elas estão esperando aquele grande dia. Ele sim, ele morreu por mim e por você, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus, ele está sentado à direita de Deus. O nosso Senhor Jesus vive e reina para todos sempre, aleluia! Oh, aleluia! Oh, meu Deus do céu, que presença é essa, Pai? Ele vive, irmão! Oh, glória! E porque ele vive, como diz a canção, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Meu Deus, que presença é essa aqui, ó? Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Meu Deus. Ai, aleluia! Meu Deus! Ai, que você possa sentir essa presença que eu estou sentindo aqui, aonde você estiver. Que você possa ser tocado, como eu estou sendo tocado aqui agora. Aleluia! Sabe, irmãos, essa é a razão a qual Jesus, ele não é apenas um profeta, como dizem por aí em algumas religiões. Jesus não é apenas um profeta, ele é Deus. Eu vou repetir, Jesus não é apenas um profeta enviado por Deus, ele é Deus, ele é o próprio Deus. E uma prova disso, aleluia, é quando os discípulos falam para ele: mestre, quando vai nos apresentar o Pai? E ele olha para os discípulos e ele fala: ei, estivesse comigo até hoje, não sabe quem eu sou? Eu e o Pai somos um. Meu Deus, Jesus não é um profeta, ele é Deus. E o motivo que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, olha só, é que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está sentado à direita de Deus, e a Bíblia vai dizer que ele intercede por mim e por você. Ele intercede por nós, aleluia. Ah, meus irmãos, a cruz do Calvário é o lugar onde Deus se revelou ao homem, expressando o seu maior amor, dando aquilo que ele tinha de melhor. A cruz, o Calvário, a cruz é o lugar onde o santo se fez pecador. A cruz do Calvário é o lugar onde o leão se fez cordeiro, por mim e por você. A cruz foi o lugar onde o rei se fez réu, onde um inocente se fez culpado no meu e no seu lugar. E através da morte de Jesus, sabe, ele pôde então gerar vida para aqueles que estavam mortos, e mortos para sempre. Meu Deus, sabe, uma das razões que Satanás não suporta uma pregação como essa, que eu estou fazendo para você aqui hoje, que se fala uma pregação que se fala da cruz, o Satanás não suporta,
O diabo não suporta uma pregação como essa, sabe por quê? É porque quando Satanás ouve falar da cruz, ou quando ele vê uma cruz, além dele lembrar da derrota dele, ele consegue enxergar, sabe o quê? A vitória de todos aqueles que creem no que aconteceu naquela cruz. Não, eu vou repetir. Quando Satanás ele ouve falar da cruz, como eu estou falando para você, ou quando ele vê uma cruz, ele não suporta, sabe por quê? Porque além dele ele lembrar da derrota dele, ele consegue enxergar a vitória de todos aqueles que creem em Jesus. Você crê em Jesus? Então você é mais do que vencedor. Você é vitorioso. Por isso que você que é cristão entende, claro, o que aconteceu na cruz do Calvário. Meu irmão, você não pode olhar para a cruz. Eu venho aqui essa noite dizer para você, você não pode olhar para a cruz do Calvário, ou para qualquer cruz, de forma traumática, ou talvez de forma sofrida. Ai, Jesus morreu. Não! Você não pode olhar para a cruz assim. Eu quero compartilhar com você essa noite algumas coisas que a cruz proporciona para nós, que cremos nela, no que aconteceu ali nela. Nós não podemos pensar no Cristo da cruz como apenas alguém pendurado num quadro, na entrada de uma casa, ou em qualquer lugar que seja. Não podemos pensar no Cristo da cruz apenas como uma joia, numa corrente pendurada no pescoço, num pingente. Não olhe para a cruz dessa forma. Sabe, nós não podemos de forma alguma imaginar o Cristo da cruz apenas como uma estátua de braços abertos, como no Rio de Janeiro, como em muitas cidades, nas entradas das cidades, tem por aí, como um ponto turístico. Não olhe para a cruz dessa forma, como um ponto turístico, que de tempo em tempo precisa de alguém ir lá e fazer uma reforma. Ah, o seu Cristo não é esse. Danilo, então, eu devo pensar como no Cristo da cruz? Se você é um cristão verdadeiro, meu Deus, se você é um cristão de verdade, você deve pensar no Cristo da cruz como aquele que nasceu de uma virgem. E como se não bastasse, ele não só nasceu de uma virgem, mas aquele que viveu sem pecar, foi tentado, meu Deus, foi tentado no corpo, na alma, no espírito, porém não pecou. Olhe para o seu Cristo dessa forma, como aquele que morreu pelos seus pecados, meu Deus. Ele morreu pelo meu e pelos seus pecados, e pelos pecados que ele mesmo não cometeu. E tem mais, não para por aí não. Ao terceiro dia, mesmo morrendo, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressurgiu com poder e glória, a Bíblia diz. E ele recebeu, sabe o quê? Um nome que é acima de todo nome. Eita, glória a Deus. E que nome é esse? A Bíblia diz que ele é o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o pão vivo que desceu do céu, aleluia. Ele é a fonte da água viva. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Antes dele não houve nenhum, depois dele não haverá outro. Ele é o Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, aleluia. Ele é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Rei da glória. Ele é a própria palavra de Deus. É Ele que você está experimentando aqui essa noite. Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne. Sabe, nós precisamos entender que a morte de Jesus, igreja, nos trouxe muitas maravilhas. A morte de Jesus nos trouxe muitas bênçãos, e a primeira delas é: a cruz nos trouxe a revelação dos nossos pecados. Ah, meu Deus, grave isso, anote isso se você puder. Uma das primeiras maravilhas que a cruz nos traz é a revelação dos nossos pecados. A cruz de Cristo é o lugar onde o nosso pecado é confrontado. Eu vou repetir. A cruz de Cristo é o lugar onde o nosso pecado é confrontado. Sabe? A cruz é o lugar onde se afirma que todo homem é pecador. Como está escrito lá em Romanos 3:23, que diz que todos, não é alguns, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Romanos 5, versículo 12, Paulo vai dizer também: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também, ele diz, a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Salmo 14 vai dizer que todos se tornaram pecadores e corrompidos estão de coração. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus porque somos pecador, mas a morte de Cristo nos uniu a Deus de novo. Salmo 51, Davi ele afirma: sei que sou pecador desde que nasci. Olha a consciência dele. Eu sei que eu sou pecador por natureza, desde que eu nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Olha a declaração de Davi. Mas a cruz do Calvário, ela tem o poder, aleluia, ela tem o poder de anular, o poder de anular o pecado da nossa vida. Isaías 53, versículo 4, um texto muito conhecido, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nos considerávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades, esmagado ou moído pelas nossas transgressões. Aí diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o tamanho desse sacrifício, irmão. Olha o tamanho, você consegue entender o tamanho do sacrifício que Jesus fez por mim e por você? E no versículo 11 de Isaías, ele declara, depois de todo aquele sofrimento, que ia valer a pena. Isaías 53, 11 diz assim: e ele, depois de tudo isso que ele fez, que ele foi crucificado, lá está escrito assim: e ele verá o fruto do trabalho da sua alma, do seu sacrifício, e ficará satisfeito. Ah, meu irmão, quando Isaías disse isso, ele verá o fruto do seu sacrifício e ficará satisfeito. Sabe o que Isaías está dizendo? No dia 15 de abril, meu Deus, de 2022, Jesus estará lá sentado, como está agora, à direita de Deus, no trono da glória, olhando para a igreja quadrangular da Vila Virgínia, reunida através de uma live, e ele estará olhando para o Pai à direita, e dizendo para o Pai: olha lá, Pai, valeu a pena o meu sacrifício, ali está o resultado da minha morte naquela cruz, Pai, como o Senhor mesmo disse pelo ministério de Isaías, Pai, que eu veria o fruto do meu sacrifício e ficaria satisfeito. Ah, Pai, eu estou satisfeito com esse homem, essa mulher que deixou todos os seus afazeres para ouvir a minha palavra nesse dia tão especial. Olha lá, eles estão lá na live, eu olho hoje, Pai, e eu vejo que valeu a pena o meu sacrifício. Oh, aleluia, glória a Deus, meu Deus do céu, aleluia. Diga glória a Deus aonde você estiver. Aleluia. Então veja bem, primeiro, a cruz nos traz o quê? A revelação dos nossos pecados. Somos pecadores por natureza, certo? Agora, segundo, a morte de Jesus Cristo nos traz muitas maravilhas. Primeiro é essa, nos revela o nosso pecado. Segundo, ela revela o amor de Deus por nós. A cruz de Cristo, a cruz do Calvário, revela o tamanho do amor de Deus por nós. Algumas pessoas, na sua ignorância, às vezes, quantas vezes nós mesmos já fizemos isso, não é? Às vezes a pessoa tem até coragem de dizer assim: se Deus realmente me ama, Senhor, então me dá uma prova. Me dá um sinal. Ei, você quer uma prova? Você quer? Olhe para a cruz e você terá a maior prova do amor de Deus sobre a sua vida. Olhe para João 3,16 e leia com bastante atenção, e você vai ver a profundidade do amor de Deus por você. João 3,16 é o resumo de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. Lá ele diz, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, preste atenção, tal maneira. Ele não achou nem palavra para expressar o tamanho do amor dele. Esse tal aqui, ele te dá o direito de você pensar o máximo que a sua mente puder alcançar. É o máximo, tenta imaginar algo aí, o seu limite. Fora do seu limite, você nunca vai chegar no tamanho do amor de Deus. Por isso que ele disse, ele amou o mundo de tal maneira, além daquilo que você possa imaginar, tal maneira.
Para quê? Um objetivo, para que todo aquele que nele, que morreu na cruz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, meu Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, se nós pudéssemos ficar aqui pregando agora pelo menos umas 2 horas, eu poderia mostrar para você o amor de Deus falando de várias parábolas, por exemplo, da ovelha perdida, quando ele deixa 99 para ir atrás de apenas uma que se perdeu. Se isso não for amor, o que é o amor então? Poderíamos ver aqui o amor de Deus da parábola da dracma perdida, quando aquela mulher, ela perde a sua dracma dentro da própria casa dela. E então, aquela mulher acende uma lamparina dentro da casa e ela procura desesperadamente pela sua dracma. Isso é o amor. Poderíamos ver aqui o amor de Deus na parábola do filho pródigo. Um jovem que praticamente humilha o pai, afronta o pai, pede a parte da herança e vai embora, mas ao voltar, o pai recebe ele, sabe como? A Bíblia diz que de braços abertos com todo o amor do mundo. Então veja bem, primeiro, a cruz nos traz a revelação do nosso pecado. Somos pecadores por natureza. Segundo, a morte de Jesus na cruz revela o amor de Deus por nós. E terceiro, a morte de Jesus na cruz revela, sabe o quê? O nosso resgate. Olha, isso aqui é muito forte. Você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira, eu já estou encaminhando para o final. Preste bem atenção aqui. A morte de Jesus revela o nosso resgate. Eu e você, nós éramos escravos do pecado. Você sabe do que eu estou falando. Todos nós éramos escravos do pecado. E a Bíblia diz que não poderíamos ser redimidos se alguém não pagasse o preço desse resgate. Alguém teve que pagar o preço pela nossa liberdade, irmãos. Conta-se uma história, preste bem atenção, abre o teu coração agora. Conta-se, eu vou fazer uma ilustração com você aqui. Conta-se uma história que na época da escravidão, um fazendeiro norte-americano, veja o amor de Deus te resgatando aqui. Um fazendeiro norte-americano, ele estava passando perto de um mercado, um mercado negro, um mercado de vendas de escravo. E aquele fazendeiro, então, ele viu uma jovem que estava ali sendo leiloada. E a história diz que aquele fazendeiro, ele ficou desesperado, ele correu em casa, ele buscou uma bolsa cheia de moedas de ouro que ele tinha. Sabe, e ele chegou no momento exato, ele voltou correndo lá no mercado de escravos, e ele chegou no momento que a jovem estava ali sendo leiloada, e o fazendeiro, ele foi lá e ele deu o maior lance. E ele comprou aquela jovem escravizada, ele pagou um alto preço, mas um alto preço. Nem ela mesma acreditou que ele pagou tudo aquilo nela. E diz a história que quando ele ganhou, e quando ele desce a plataforma ali para pegar a jovem, porque ele comprou ela como escrava, a ilustração vai dizer que ela encheu a boca de saliva e cuspiu na cara dele. Acho que a revolta dela era tanta, e ela cuspiu na cara dele. Preste atenção, ele era o dono dela, agora ela era a escrava dele. Ele poderia espancar ela ali mesmo, ele poderia dar várias chibatadas dela, talvez até a morte, porque ele era o dono dela naquele momento. Mas a história diz, a ilustração vai dizer que ele tira um lenço do bolso e ele limpa delicadamente, pega na mão dela também delicadamente, e ele monta no carro com ela, abre a porta para ela, e ele vai até o cartório da cidade. Ali ele passa os documentos de propriedade, né? Para que ela ia ser propriedade dele a partir daquele momento. Foram no cartório, e quando terminou de passar os documentos de posse dela como escrava e decretar no cartório, ela é sua, na mesma hora, o fazendeiro, ele pede para aquele homem do cartório que deu a carta para ele de propriedade, ele pede para aquele mesmo homem, ele devolve o papel e fala: agora você bate uma carta de alforria, liberando ela. A jovem olhou desconfiada, assustada, e quando eles terminam de bater a carta de alforria, ele estende a mão e entrega a carta na mão dela. O fazendeiro dá a carta para ela. E ela, assustada, olha para ele e diz: não, você não pode me dar essa carta, porque eu não vou ser mais a sua escrava se você me der essa carta. Eu serei livre com essa carta na mão. E o Senhor pagou um alto preço por mim, mas um preço que nem eu sabia que eu valia tanto. Eu fiquei até assustada. Oh, aleluia.
Tomara que você esteja entendendo. E o Senhor dela disse: filha, olha Deus falando com alguém aqui. Eu te comprei. E eu te comprei por um alto preço. Mas eu não te comprei para te ver escravizada. Eu te comprei para te libertar. Eu paguei um preço alto por você. Eu paguei um preço alto, mas para te ver livre. Para que você tenha uma vida de verdade. Uma vida como eu sempre quis que você tivesse. Olha para cá, escuta o que eu quero dizer para você aqui. Foi exatamente isso que Jesus fez comigo e com você. É isso, e essa aqui é a maior raiva do diabo, sabe por quê? Porque quem serve o diabo serve ele como escravo. Jesus não, quem serve Jesus é livre. Meu Deus. Essa é a raiva do diabo, porque quem serve ele serve como escravo. Quem serve o diabo tem a mente entorpecida. Quem serve o diabo depende de vícios, depende de um ou vários baseados todo dia. Quem serve o diabo depende de um pino de cocaína, como muitos anos da minha vida eu dependi. Quem serve o diabo depende de uma pedra de crack. Quem serve o diabo depende de uma quantidade de bebidas alcoólicas todos os dias. Quem serve o diabo vive na escravidão. Mas eu e você não. E sabe por quê? Porque Deus, ele não tem escravos. Deus tem filhos. Não, você não entendeu. Você é filho e filha de Deus. Ele comprou você por um alto preço para que você seja livre. O amor de Deus te faz livre e não escravo. Ei, o que você está esperando para renunciar a isso? O que você está esperando para abrir mão disso? O Senhor está dizendo através da minha vida. O amor de Deus te faz livre, não escravo. E eu já cansei de ver isso no terreiro onde eu frequentava muitos anos atrás. Até comigo mesmo já aconteceu isso, e não foi uma nem duas vezes. Se a pessoa que quiser parar de servir as entidades como eu servi, eu posso falar aqui, não estou falando mal de religião nenhuma. Até porque eu estou falando da minha vida, eu estou falando do que eu vivi, eu tenho todo o direito de falar. Se a pessoa quiser servir as entidades lá e depois quiser parar de servir as entidades, que na verdade essas entidades são demônios, tá? Satanás, ele vai e ameaça a pessoa através desses demônios, tudo blá blá blá. Preste atenção no que eu quero dizer para você aqui. Tudo blá blá blá. A Satanás vai lá e ameaça a pessoa através dos demônios, das entidades, dizendo: olha, eu vou te matar. Quantas ameaças dessas eu sofri quando eu fui parar? Eu vou matar, eu vou destruir a sua família, eu vou acabar com a sua vida, eu vou jogar você na lona, na sarjeta. Joga nada, porque maior aquele que está conosco do que esses demônios derrotados. Foi depois que eu aceitei Jesus e recebi essas ameaças, foi aí que eu saí da sarjeta e Deus mudou a minha história. Demônio mentiroso, derrotado. Sabe por que isso? Porque o diabo, ele tem que manter as pessoas na base da pressão. Que amor é esse? Que tipo de Deus você está servindo? Olha aqui, irmão, o diabo ele tem as pessoas na base da ameaça. Deus não. Se você disser para Deus, isso é amor, isso sim é Deus, isso sim você deve servir. Se você disser para Deus, por exemplo, Deus, eu não te quero mais, Deus, eu não te amo mais, Deus, eu não quero mais ir na igreja, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te respeitar. A decisão é sua, o livre-arbítrio é seu. Deus, ele apenas propõe, ele nunca impõe. E o diabo não, ele impõe, ele ameaça, ele põe pressão em cima. Quem está entendendo? Põe um amém aí. Você está entendendo? O amor de Deus liberta. O verdadeiro Deus, ele liberta. E o Deus que não é verdadeiro precisa ameaçar. Se você disser para Deus, Deus, eu te amo, sabe o que ele vai dizer? Eu também te amo, eu sempre te amei. Quando você ainda virava as costas para mim, eu te amei. Meu Deus. Se você disser, Deus, eu te quero, e ele vai dizer para você, sabe o que? Eu também te quero. Eu sempre te quis, você que está correndo de mim. E se amanhã, mesmo assim, se amanhã você surtar e você disser, Deus, eu não te quero mais, ele deixa você ir. Meu Deus, que Deus é esse, meu irmão? Isso é o verdadeiro amor, esse é o verdadeiro Deus da Bíblia. Não existe outro Deus, não existe entidade, não existe nada disso. Isso é demônio, isso é demônio, isso é demônio, isso é demônio.
Eu sei que eu estou te falando, eu estou falando da minha vida. Eu vivi isso. Enquanto eu achei que eu estava servindo um tipo de Deus, eu era escravizado, eu era humilhado, eu era envergonhado. Mas hoje eu sou livre porque eu conheci esse verdadeiro amor. Alguém que me comprou, como aquele fazendeiro comprou a moça. E ele me comprou por um alto preço, para me dar uma carta de alforria. E diz, seja livre, vai voar, meu Deus, vai viver, aleluia. Oh meu Deus, aleluia Jesus. E vou dizer mais, hein. Se você falar, Deus, eu não te quero mais, Ele vai deixar você ir. Se lá na frente Satanás te pegar de novo, que com certeza vai pegar, e você clamar lá da escravidão de novo, arrependido de coração, ele vai descer de novo, e ele vai te livrar das mãos de Satanás, porque Satanás não é paro para Deus, ele vai livrar. Agora fala a verdade, que Deus, que amor é esse, irmãos? Que se você virar as costas para esse Deus, aleluia. Era só um minutinho que eu bati a mão aqui. Oh Jesus, e agora? Se você virar as costas para esse Deus e Satanás te laçar de novo, mesmo assim, se você clamar Ele de coração, Ele vai descer, Ele vai te livrar quantas vezes for preciso. Tudo isso por quê? Porque tem um preço que foi pago pela tua vida. Tem um resgate pago, meu irmão, de um valor incalculável. Você não pode imaginar o preço que foi pago. Não, você não pode. Olha para cá, deixa eu finalizar. Primeiro, a cruz revela o meu e o seu pecado. Olha a importância da morte de Jesus na cruz. A cruz revela o meu pecado. A cruz revela o amor de Deus por mim. A cruz revela o meu resgate. Aleluia, que foi o que eu falei agora. E por último, a cruz revela a nossa libertação. Oh glória! Porque Ele morreu por mim, eu sou livre. Eu vou repetir. Porque Ele morreu, você é livre. Porque Ele morreu, nós somos livres. Eu vou voltar lá no início agora. O cordeiro lá do Egito, morto no Egito, era sinal de libertação da escravidão. Sim ou não? Estava libertando o povo. O cordeiro morto lá no Egito, passado nos umbrais da porta, era sinal da libertação da escravidão. O cordeiro morto na cruz do Calvário, aleluia, é a garantia que podemos ser livres. É a garantia que podemos sair das mãos de Satanás, de Faraó. Meu Deus. O cordeiro morto na cruz é a garantia que nós podemos ser livres da escravidão desse mundo, do Egito. Meu Deus. Certa vez Jesus entra na sinagoga e eles entraram lá e pediram então para eles, entregaram para ele o rolo do profeta Isaías e pediu para que ele lesse. E Jesus começou a ler para nós, que é o capítulo 61 de Isaías. Ele disse assim: o Espírito do Senhor, ele começou a ler, está falando dele mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Deixa eu pegar aqui. As boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e anunciar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Olha o que Pedro disse aqui também em Atos 10:38, que eu anotei aqui, ó. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Ele só confirma, ó, porque Deus estava com ele. Ou seja, a morte de Jesus. Na morte de Jesus está a minha e a sua libertação. Preste atenção, você que está precisando de uma libertação aqui. Na morte de Jesus está a nossa libertação. Você precisa conhecer essa verdade. Você precisa. A palavra de Deus te liberta. João 8,32 diz: se você conhecer a verdade te libertará. No versículo 36 de João 8 vai dizer também: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Deus agora está falando com alguém aqui, que Deus já te libertou de uma escravidão que você vivia. E Ele está falando agora: não se submeta de novo ao jugo da escravidão.
Não volte atrás. É isso que ele está falando para alguém que está nessa live hoje. Sabe, na cruz do Calvário está a nossa libertação. Então eu venho aqui essa noite, no final dessa mensagem, dizer para alguém que está me ouvindo: não permita o diabo te escravizar, nem mesmo com acusações ou pensamentos ruins de coisas que você já fez, já pensou, já falou. A acusação do diabo não tem poder na sua mente. Jesus morreu por você, e uma vez que você está em Cristo, o maligno não pode te tocar. Uma vez que você desceu as águas do batismo, Deus pegou todos os seus pecados dali para trás e ele jogou no mar do esquecimento. E a Bíblia diz que ele nunca mais se lembrou deles. Então qual é o poder que o diabo tem de te acusar? Não tem mais validade a acusação do diabo. Como que ele vai te acusar de algo que nem Deus lembra mais? Porque ele jogou no mar do esquecimento. Oh, aleluia! Não, esse diabo está te enganando, ele não tem poder de te acusar. Não vale nada, a palavra dele não vale nada. A palavra dele é um lixo. Aleluia! Jesus já te perdoou, já te limpou. E você que vai se batizar, isso que vai acontecer com você também. Dia 24 agora, você que não é batizado, não sai dessa live hoje sem deixar o seu nome aí. Jesus quer limpar a tua ficha, ele quer te libertar de verdade, tirar toda essa acusação do diabo da tua mente. Aleluia! Sabe quando Satanás fica te acusando e esfregando na tua cara alguns pecados seus do passado? Manda ele, sabe para onde? Para o lugar dele. Manda ele para o inferno e lembra ele de uma coisa. Diga para ele assim: Satanás, para você não tem mais jeito e para mim tem. Oh, aleluia! Ele já sabe o final dele. Fala para ele: que você está falando aqui na minha mente, eu sou derrotado. Para você não tem mais possibilidade. Para mim ainda tem jeito. Para mim ainda tem chance. Sabe, irmão, a revolta do diabo é que ele foi criado perfeito por Deus no céu e foi lançado na terra para queimar eternamente no inferno. E eu e você, ó a revolta do diabo, eu e você foi criado por Deus, imperfeito, na terra, para morar com Deus no céu. Ei, Satanás, aleluia! A revolta dele é essa, era para ele morar lá, mas ele foi lançado de lá para cá para queimar no inferno. E nós fomos criados aqui, e porque ele pisou na bola, nós vamos morar com Deus no céu. E para finalizar, eu quero falar da liberdade que você tem para falar diretamente com Deus. Alguém que está aqui precisa ouvir isso. Você precisa saber que há uma liberdade de você falar diretamente com Deus. Quando Jesus estava ali no Calvário, ele disse: Pai, meu Deus, em tuas mãos, os braços abertos daquela cruz, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele cai ali naquele momento. E a Bíblia diz que na mesma hora a terra tremeu. Aleluia. A terra tremeu, o céu se escureceu, o véu do templo se rasgou. Olha o detalhe, de alto a baixo. O véu do templo se rasgou, de alto a baixo. Presta atenção nesse mistério aqui. Sabe por que o véu do templo se rasgou de alto a baixo? Não foi porque as colunas do templo se abriram, não. E sim porque o próprio Deus, a revelação é essa, foi de alto a baixo. Por quê? Porque o próprio Deus desce e rasga, ele desce de cima para baixo, ele desce e ele rasga o véu, o próprio Deus desce e abre o caminho para nós. Meu Deus, é por isso que o véu se rasgou de alto a baixo. Sabe o que Deus está dizendo com isso? A parede da separação entre nós já foi derrubada. Livre acesso, é isso mesmo. A palavra, olha só, irmão, a separação que existia entre nós, Deus está falando, foi derrubada. A inimizade entre nós foi rompida. A nossa aliança foi refeita. Na cruz do Calvário está a nossa reconciliação com Deus. Na cruz está ali a renovação da nova aliança. E essa renovação da nova aliança é o que nós vamos fazer no domingo na igreja. Meu irmão, não perca esse culto por nada. Você que está aí ouvindo, você que está aí do lado dessa pessoa também, não deixe de estar na igreja nesse domingo. Porque nós vamos fazer exatamente isso, a renovação dessa nossa nova aliança com Cristo. Pela cruz, nós podemos ser amigos de Deus. E por último, a cruz do Calvário traz para nós a salvação. O que significa a salvação, pastor Danilo? Significa livrar. Salvação significa tirar para fora, sair do Egito, conceder a vitória, dar livramento, libertação, salvação.
Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Aleluia. Não é pelas obras, não é pela religião, não é por esforço próprio, mas pela graça de Deus nós somos salvos, mediante a nossa fé. Sabe, a cruz do Calvário traz para nós vitória sobre Satanás e os seus demônios. Você é muito mais do que você imagina, irmão. Irmã, nós somos muito mais do que nós podemos imaginar. Escuta o que eu vou te falar aqui. Porque Jesus morreu, Satanás ele pode fazer o que quiser com você. Ele pode tentar fazer o que quiser com você. Ele só vai conseguir se você deixar e se você quiser. Ele pode tentar tocar na sua vida a partir do momento. Preste bem atenção nisso. Jesus morreu. Porque Jesus morreu, Satanás ele não pode fazer o que quiser com você. Ele pode tentar fazer, mas ele não pode. Por isso que a Bíblia diz que ele está ao derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Não é qualquer um que ele pode, é só aquele que está com a brecha aberta. A cruz não é o lugar onde Jesus apenas desfalece, não. A cruz é o lugar onde Jesus ele esmaga a cabeça da serpente. Derrotado. Você foi esmagado, você não tem poder sobre a nossa vida. Oh, aleluia. A cruz é o lugar onde Jesus tira Satanás, irmão. Ele tira Satanás, ele tira de Satanás o poder que ele tinha nas mãos. Aleluia. E agora ele não tem mais. A cruz é o lugar onde Jesus diz para Satanás: ô seu derrotado, você não toca mais em nenhum dos meus escolhidos. Aqueles que me recebem, aleluia. Olha, é como se Deus dissesse para ele: seu derrotado, aquele que me escolheu, que me aceitou e que batizou, me aceitou por inteiro, você não toca mais em nenhum desses escolhidos. Porque agora me aceitou, batizou, eles estão guardados debaixo do meu sangue. Oh, aleluia. E eu finalizo essa mensagem dizendo para você: a cruz te dá vitória. Por quê? Porque ela tem o poder de vencer todo o poder das trevas. Romanos 16:20 diz: e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aonde que ele vai esmagar Satanás? Debaixo dos seus pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Romanos 16:20, eu vou ler de novo. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Aleluia, glória a Deus. Ô irmão, eu quero fazer uma oração agora, depois dessa palavra abençoada. Eu quero declarar que você é livre, e você precisa declarar isso também. Há um sangue precioso derramado sobre a tua vida. Há um preço incalculável que foi pago por mim e por você. Não dá mais para você ficar falando: ai, eu caí em tentação. Ai, o diabo me tentou. Não, meu irmão, não é mais o diabo que está te tentando. Você já aceitou Jesus, já se batizou. Então agora não é o diabo que te tenta, é Deus que está te provando. Porque agora, como você aceitou Jesus por inteiro, aceitou, desceu as águas, você aceitou, você passou a ser filho de Deus. Se você se batizou, você passou a ser filho de Deus. Ah, mas eu não batizei, você ainda não é filho de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Está escrito: aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, confessaram, batizaram, a esses é dado o direito de ser chamado filho de Deus. Então veja bem, você como filho de Deus, não existe mais, você se batizou, não é mais tentação não, presta atenção, pensa, muda o foco. É Deus que está te provando, porque agora Ele quer subir você de nível, e agora Ele está aprovando você. É assim que Deus trabalha, Ele prova para depois aprovar, Ele prova para depois aprovar, Ele prova para depois ir aprovando e subindo você de nível. A minha libertação foi isso, eu entendi: o diabo não me tenta mais, eu tenho Jesus, maior aquele que está comigo do que ele que está no mundo. Então agora não é mais você que está me tentando, demônio. É o meu Deus que está me provando, porque Ele está querendo me aprovar. Ele está querendo testar se o meu coração está com Ele de verdade. Quando você mudar esse foco, tudo muda. Eu venho aqui essa noite dizer para você: há um sangue derramado sobre a tua vida. E não tem demônio que pode te parar mais. Só depende de você. Feche teus olhos agora onde você estiver, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro agora, nessa oração objetiva, mas pelo poder dessa palavra que foi, Senhor, pregada aqui hoje.
Eu coloco teu filho e a tua filha em liberdade. Eu não sei qual é a situação que aflige esse homem, essa mulher. Talvez uma ameaça de Satanás. Talvez, Senhor, uma ameaça, Senhor, na empresa, uma ameaça na área financeira, na saúde, talvez, Senhor, na justiça, mas em nome de Jesus, pelo poder dessa palavra, por esse sangue que foi derramado sobre a vida deste homem e dessa mulher, eu mudo essa situação agora. Eu peço a tua intervenção, sangue precioso, desça agora, quebrando todas as correntes, todas as prisões, em nome de Jesus, todas as ameaças caiam por terra agora, em nome de Jesus. Eu coloco o homem, mulher, você em liberdade, e você saberá que o milagre aconteceu pelo poder dessa palavra que foi ministrada aqui agora. Há um sangue precioso que foi derramado por você. O Senhor está curando agora, o Senhor está curando, Ele está curando enfermidades, ameaça na saúde desse homem, dessa mulher, essa ameaça, Senhor, que veio sobre a vida do Theo, que está lá agora, Senhor, no hospital. Eu quebro agora essa enfermidade, pelo sangue que foi derramado sobre a nossa vida. Theo, eu coloco você em liberdade agora, seja curado, tenha o seu pulmão restaurado, tenha o seu pulmão regenerado pelo sangue de Jesus. Não é o poder da minha palavra, não é o poder da minha oração, mas é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus que te cura, Theo, é o sangue de Jesus que te liberta, irmão. Ô irmã, Ele está tocando agora no teu casamento, Ele está restaurando a tua área sentimental, Ele está curando a tua alma. Esse sangue te libertou um dia, esse sangue que te tirou das mãos de Faraó, esse sangue que te tirou das mãos do Satanás, Ele vai levar você até onde Ele prometeu. Há uma terra prometida, e Ele declara agora através da minha vida: seja livre, seja curado, seja curada, em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus.